A ideia de que os chamados vigilantes, descritos em textos antigos como o Livro de Enoque, Gênesis Apócrifo e outras tradições antigas, não seriam anjos espirituais, mas sim observadores extraterrestres encarregados de monitorar a humanidade. Surge da leitura alternativa desses escritos, à luz de conceitos modernos como exploração espacial, vigilância interplanetária e desenvolvimento controlado de espécies inteligentes. Segundo essa visão, a palavra vigiar não tem apenas um sentido espiritual ou moral, mas um significado literal: observar, acompanhar, estudar e registrar o progresso de uma civilização em formação. Assim, os vigilantes seriam entidades avançadas vindas de fora da Terra, que assumiram o papel de guardiões silenciosos do desenvolvimento humano, interferindo apenas quando julgavam necessário. Nos textos antigos, os vigilantes são descritos como seres que descem dos céus, observam os homens, acompanham suas ações e, em determinado momento, passam a interagir diretamente com eles. Essa descida do céu, interpretada tradicionalmente como um movimento espiritual, passa a ser vista, nessa teoria, como uma chegada física, talvez por meio de tecnologias que os povos antigos só conseguiam descrever como nuvens luminosas, carros de fogo ou glória resplandecente. O céu, nesse contexto, não seria o domínio metafísico de Deus, mas o espaço cósmico, a morada de civilizações avançadas que observavam a Terra como um planeta em desenvolvimento, ainda primitivo, mas promissor. A função principal desses vigilantes extraterrestres seria a observação contínua da humanidade. Eles acompanhariam o surgimento das primeiras sociedades, o desenvolvimento da linguagem, da agricultura, da organização social e das primeiras formas de tecnologia. Assim como cientistas humanos observam espécies em ambientes controlados ou naturais, evitando interferir diretamente para não alterar o curso natural da evolução. Esses seres teriam adotado uma postura semelhante. Eles observavam, registravam e avaliavam, mantendo distância, mas sempre atentos aos rumos que a humanidade tomava. Em muitos relatos antigos, os vigilantes aparecem como juízes silenciosos, que ouvem tudo, sabem tudo e prestam contas a uma autoridade superior. Na interpretação extraterrestre, essa autoridade não seria necessariamente um Deus absoluto, mas uma hierarquia cósmica, uma civilização ou conselho interplanetário responsável por decidir quais planetas poderiam ser observados, auxiliados ou, em casos extremos, corrigidos. Os vigilantes, portanto, seriam enviados à Terra como agentes de campo, encarregados de acompanhar o experimento humano. O fato de esses seres serem descritos como possuidores de grande conhecimento reforça essa ideia. Eles conheciam os segredos do céu, das estrelas, dos ciclos da Terra e até do funcionamento interno do ser humano. Para os antigos, esse conhecimento parecia divino, pois ultrapassava qualquer compreensão da época. Para a teoria dos observadores extraterrestres, trata-se simplesmente de uma civilização muito mais avançada tecnologicamente, capaz de compreender o universo de forma científica e precisa, enquanto a humanidade ainda engatinhava intelectualmente. Um dos pontos centrais dessa narrativa é a ideia de não interferência direta. Os vigilantes observavam, mas não deveriam alterar o curso natural da humanidade. Essa regra, frequentemente citada em textos antigos como uma lei divina, pode ser reinterpretada como um protocolo cósmico, semelhante ao que a ficção científica moderna chama de primeira diretriz: não interferir no desenvolvimento de civilizações menos avançadas. Essa regra existiria para evitar dependência, colapso cultural ou destruição do equilíbrio natural do planeta observado. Entretanto, os textos também relatam que alguns vigilantes quebraram essa regra. Eles se envolveram demais com os humanos, ensinaram conhecimentos avançados, em algumas versões, até se relacionaram fisicamente com mulheres humanas, dentro da interpretação extraterrestre. Isso pode ser visto como um grupo de observadores que violou os protocolos estabelecidos, seja por curiosidade excessiva, empatia, arrogância ou interesses próprios. Ao fazer isso, eles deixaram de ser apenas observadores e passaram a influenciadores ativos do destino humano. O conhecimento transmitido por esses vigilantes é descrito como perigoso ou proibido. Eles ensinaram metalurgia, astronomia, escrita avançada, medicina, cosméticos, armas e até conhecimento sobre a manipulação da matéria e da energia. Para a humanidade primitiva,
Isso representou um salto gigantesco, mas também trouxe consequências negativas, como guerras mais destrutivas, desigualdade social e desequilíbrio com a natureza. Na visão extraterrestre, esses efeitos colaterais seriam a prova de que a humanidade ainda não estava pronta para lidar com tecnologias avançadas. A reação contra esses vigilantes rebeldes é um elemento chave nos textos antigos. Eles são punidos, aprisionados ou expulsos, enquanto a humanidade sofre as consequências indiretas de suas ações. Essa punição pode ser reinterpretada como uma intervenção da autoridade superior que governava a missão de observação. Quando ficou claro que os observadores haviam ultrapassado seus limites, essa autoridade teria decidido remover esses agentes da Terra, encerrando sua participação direta e tentando restaurar o equilíbrio original do experimento humano. O conceito de que a humanidade está sendo observada não termina nesses textos antigos. Ao longo da história, surgem relatos constantes de objetos voadores não identificados, luzes no céu, seres estranhos e encontros inexplicáveis. Para os defensores dessa teoria, esses fenômenos seriam a continuação da vigilância iniciada pelos antigos vigilantes. A diferença é que agora a humanidade possui tecnologia suficiente para registrar esses eventos, ainda que não consiga explicá-los completamente. Essa vigilância contínua teria se adaptado ao progresso humano. À medida que a humanidade se torna mais tecnológica, os observadores também se tornam mais cautelosos, evitando contatos diretos e optando por observações à distância. Satélites invisíveis, sondas camufladas ou bases ocultas seriam os equivalentes modernos das torres do vigia descritas simbolicamente nos textos antigos. A função, no entanto, permaneceria a mesma: observar, avaliar e registrar. Outro aspecto importante dessa teoria é a ideia de que a humanidade estaria sendo preparada para algo maior. Os vigilantes não seriam apenas cientistas frios, mas participantes de um plano de longo prazo. A observação serviria para determinar se a humanidade é capaz de superar sua violência, egoísmo e destruição ambiental, alcançando um nível de maturidade suficiente para integrar uma comunidade maior de civilizações inteligentes. Assim, a vigilância não teria apenas um caráter científico, mas também ético e evolutivo. Os textos antigos falam frequentemente de tempo determinado, dia do julgamento ou momento da revelação. Sob a ótica extraterrestre, esses conceitos poderiam representar o ponto em que a humanidade alcançaria um estágio tecnológico e moral que tornaria inevitável o contato aberto. Enquanto isso não acontece, os observadores permanecem ocultos, limitando-se a sinais sutis e intervenções mínimas. A própria ideia de julgamento ganha um novo significado. Não seria um julgamento divino no sentido religioso tradicional, mas uma avaliação. A humanidade estaria sendo avaliada quanto à sua capacidade de usar o conhecimento de forma responsável. Guerras, destruição ambiental, armas nucleares e desigualdade extrema seriam indicadores negativos observados atentamente pelos vigilantes modernos. Avanços científicos, cooperação internacional e consciência planetária seriam sinais positivos. Dentro dessa narrativa, a religião teria surgido em parte como uma tentativa humana de explicar a presença desses observadores. Incapazes de compreender tecnologia avançada, os povos antigos traduziram suas experiências em linguagem espiritual. Assim nasceram mitos, deuses, anjos e demônios. O que hoje chamamos de fé seria, em sua origem, uma interpretação simbólica de encontros reais com seres muito mais avançados. Mesmo após a retirada oficial dos vigilantes rebeldes, a missão de observação não teria sido encerrada. Ela apenas mudou de forma. Em vez de contato direto, a vigilância passou a ser indireta. Em vez de ensinamentos explícitos, sinais sutis. Em vez de aparições abertas, manifestações ambíguas. Essa mudança explicaria por que os relatos modernos são sempre inconclusivos, misteriosos e difíceis de provar definitivamente. A figura do olho que tudo vê, presente em diversas culturas e símbolos ao longo da história, pode ser interpretada como uma memória coletiva dessa vigilância constante. Não um olho divino no sentido espiritual, mas a sensação inconsciente de que a humanidade nunca esteve completamente sozinha. Algo observa, algo acompanha, algo espera. Essa ideia atravessa milênios e reaparece em diferentes formas. Desde mitos antigos até teorias modernas de conspiração e ufologia. No fundo,
A teoria dos vigilantes como observadores extraterrestres toca em uma questão profunda da condição humana, a possibilidade de que não somos o centro do universo, mas parte de algo muito maior. Que nossa história, com todas as suas dores e conquistas, esteja sendo observada como um capítulo inicial de uma jornada ainda incompleta. Que nossos erros e acertos sejam dados em um relatório cósmico que ainda está sendo escrito. Essa visão não nega necessariamente a espiritualidade, mas a redefine. Deus, anjos e vigilantes tornam-se conceitos híbridos, misturando ciência avançada, consciência superior e simbolismo humano. A fronteira entre o divino e o extraterrestre se dissolve, dando lugar a uma realidade em que o sagrado e o tecnológico coexistem. O céu deixa de ser apenas um lugar espiritual e passa a ser também um espaço físico, repleto de vida e inteligência. Assim, os vigilantes não seriam salvadores nem destruidores, mas observadores pacientes. Eles não vieram para dominar a Terra, mas para entender se a humanidade é capaz de existir sem se autodestruir. Cada avanço tecnológico, cada guerra, cada tratado de paz, cada crise global é observado como parte de um teste silencioso. Um teste que não foi imposto, mas permitido. Se essa teoria estiver correta, a humanidade vive atualmente um momento decisivo. Nunca antes tivemos tanto poder sobre o planeta e sobre nós mesmos. Nunca antes estivemos tão próximos de destruir tudo ou de alcançar um novo nível de consciência. Os vigilantes, antigos ou modernos, continuam observando, não como juízes implacáveis, mas como testemunhas de um experimento em andamento. No fim, a maior pergunta não é se eles existem, mas o que acontecerá quando a observação terminar. O contato, a revelação ou o afastamento definitivo dependeriam não deles, mas de nós. A história dos vigilantes, vista por essa lente, deixa de ser apenas um mito antigo e se transforma em um espelho que reflete quem somos, o que nos tornamos e se estamos prontos para deixar de ser apenas observados e passar a fazer parte do cosmos de forma consciente.